Alô, amigos da Connect TV, está começando mais uma edição de O X da Questão, o seu programa de análises e debates predileto. Eu não preciso nem fazer pesquisa, porque eu tenho certeza que é o seu programa predileto. Você pode nos acompanhar através das operadoras por TV em assinatura aqui do Brasil, em especial aqui na região oeste, na Claro, a antiga NET, canal 9. Você também nos acompanha através do aplicativo Connect TV Play. É só você baixar aí na sua loja de smartphone. Você também nos acompanha através das redes sociais da Connect TV e através do nosso portal connecttv.tv. E lembrando, você também nos acompanha agora em toda Portugal, a partir desta segunda-feira, na Mel. É isso mesmo, a Mel, canal 164 da Mel. Um grande abraço aos nossos amigos de toda Portugal. Quero saudar aqui os meus queridos colegas, começando hoje com o professor Nivaldo Pilão. Tudo bem, professor? Tudo bom, Jefferson? Prazer mais uma vez estar aqui no X da Questão. Agora cumprimentando Portugal inteiro. Muito chique nós estamos, hein? Portugal inteiro agora assistindo também o X da Questão aí pela TV a cabo, né? Meu amigo Silvio, tudo bem com você? Mel 164, é isso? Isso. Opa, então vamos lá. E vamos então contar para os nossos amigos também aí de Portugal o que é que tem acontecido no Brasil e no mundo e como é que a gente enxerga essas turbulências que têm ocorrido nas últimas semanas aqui. Um prazer. E direto da nossa Milford, lá em Massachusetts, Estados Unidos, Silvio Brauná. Tudo bom, Silvio? Tá maravilhoso. Temperatura de verão, alto verão aqui na minha Milford maravilhosa em Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, que além da temperatura tá pegando fogo também aí para a parte mais esquerda aqui do aspecto ou do prospecto político americano. Bom demais, hein? Entendeu? Temperatura 32 graus, muitos assuntos para a gente dar uma resumida. Afinal de contas, né, nessa sexta-feira, quando nós estamos fazendo esse programa, tem muita coisa para acontecer até o final do dia, que a gente só vai poder repercutir na próxima semana. Mas vamos aproveitar todas as desgraças que têm acontecido até o momento para poder falar um pouquinho e dar o nosso pitaco de sabedoria e opinião a respeito disso. Viu, Jefferson? Maravilha. Então vamos começar com os nossos assuntos de hoje. E olha só, a imprensa está noticiando que o encarregado de negócios dos Estados Unidos no Brasil, Escobar, ele está sugerindo inserir a exploração de minérios raros nas negociações das tarifas entre Brasil e Estados Unidos. Ele está falando que seria também um negócio vantajoso para o Brasil, já que abriria esse mercado que atualmente os Estados Unidos depende muito da Ásia, da Europa, e também seria uma maneira, uma boa moeda de troca para negociar. Professor, o que você acha desta notícia? O meu amigo Jefferson, a realidade é que o Brasil é o segundo produtor de minérios raros, né, do mundo. Só perde para a China. A China tem as maiores jazidas, mas de qualquer maneira a gente tem que ver, tem que lembrar que nós temos a soberania nacional. E a soberania nacional, nós precisamos perguntar para a China se a gente pode fazer esse acordo de fornecer os minérios para os Estados Unidos. Eu não sei se a China permitirá que isso ocorra, né? Porque o grande drama aí, e as pessoas ainda tem gente que está falando que o tarifaço é uma imposição da família Bolsonaro, né? Tem gente que eu vou te contar, não sei o que é que pensa da vida, né? A grande verdade é que tudo começou exatamente por causa dos nossos amigos BRICS, né? Ou seja, o Lula falando nos BRICS que não queria continuar com o dólar e etc.
E é claro que os minérios interessam aos Estados Unidos. São minérios raros que são utilizados na comunicação, nas telecomunicações, na internet, e isso tem um peso enorme. E isso sim faria com que o Trump resolvesse negociar. Nós temos hoje, o Jefferson, 6, 7 deputados, 7 senadores que foram para os Estados Unidos, devem estar chegando aí na tua casa, viu, o Silvio? Daqui a pouco você que um cafezinho para eles aí. Vão dar com a porta na cara aqui. Eles são muito ágeis. Eles foram para a Copa do Mundo. Só que já acabou. Isso, no ano que vem, Então, estão se antecipando. Mas, enfim, nós temos aí 6 ou 7, eu não sei precisar, são 6 ou 7 senadores que estão indo aí para os Estados Unidos e o Silvio terá que recebê-los, porque na Casa Branca não serão, né? Porque eles teriam que ter agendado com o Trump. O que o pessoal não está entendendo é o seguinte, o Trump negocia presidente com presidente. Então, quem tem que falar com o Trump é o Lula. Não adianta mandar os Alckmin da vida, os senadores da vida, não é isso. O Trump falou assim, meu amigo, vem cá e senta comigo e vamos conversar. O que é que você quer? Você vai continuar aí com essa ideia de BRICS, não sei o quê? Então não tem acordo. Se você topar dar uma mudada, a gente começa a modificar. E é claro que ele está aproveitando a situação para mostrar para o mundo tudo o que está acontecendo em termos de justiça, ou injustiça no Brasil, né? Mas que a essência é exatamente a questão econômica geopolítica. O que o BRICS está querendo fazer? Impulsionar a China para ser a maior do mundo. Não sei se vocês viram, não sei se os nossos espectadores viram, mas está entrando no Brasil o cartão de crédito Union Pay. O Union Pay é exatamente o cartão de crédito chinês. Quer dizer, cartão de crédito não, porque lá só tem cartão de débito, né? Mas eles estão entrando no Brasil através da Arpex. A Arpex é a mesma operadora de cartão de crédito da Elo. Eles estão entrando aqui no Brasil e, através do cartão deles, que será transformado em cartão de crédito até o final do ano, através do cartão deles você pode fazer negócios em yuan ou renminbi, né, que são a moeda chinesa, né? E isso faz com que você dê uma forçada na entrada da China como sendo o principal expoente econômico mundial. O cartão deles não é novo, eles têm, provavelmente seja o maior número de cartões do mundo, seja o deles, tá? E não é difícil de saber, eles têm só lá dentro, o cartão deles tem 1 bilhão e poucas, não, 1,5 bilhão de pessoas. Mas, enfim, a ideia é essa, se o Lula estivesse disposto a negociar, já teria sentado e negociado. Esse negócio de falar que quem não quer negociar é o Trump, e que ele truca o Trump, e que vai ter 6, isso é conversa para tonto ficar aplaudindo, né? Porque esse negócio de falar de soberania nacional, não tem nada a ver. O que o Trump está falando é o seguinte, China é meu maior inimigo. Quem está com a China não está comigo. É isso, não é outra coisa, né? Resumindo esse assunto, é assim. E a China é o nosso maior parceiro comercial, como é dos Estados Unidos. Então ele não está querendo que não negocie com a China. Ele está querendo simplesmente que resguarde as condições atuais, né, de comércio internacional e de geopolítica. Ou seja, se eles vierem interferir firmes na América do Sul, a geopolítica muda consideravelmente. E as ações que eles estão tomando é exatamente essa. Então, as reservas, que foi a sua pergunta original, fazem frente a tudo isso que está acontecendo? Sim, fazem frente a tudo que está acontecendo. Por quê? Porque são raras. E se são minerais raros, interessam aos Estados Unidos e muito, que quem mais usa, né? Quem mais utiliza os minerais raros são exatamente os Estados Unidos e a China. São os dois que mais utilizam. Mas a China tem fornecimento e os Estados Unidos não. Mas é isso, meu amigo Jefferson. Vamos ver até que horas que o Lula vai resolver pôr 6 no truco ao invés de sentar e conversar. Enquanto ele não senta e conversar, a coisa não anda não, viu, Jefferson? Entendi. Ô Silvio Brauna, sim. E aí, como é que tá as notícias na imprensa dos Estados Unidos? Você ouviu falar alguma coisa sobre esses minérios? Como é que tá aí a conversa? Não ouvi não, e eu acompanho bem aqui todas as linhas, né, que dizem respeito a Brasil e Estados Unidos. A moral do Brasil não é boa, não, né? É uma pena, porque você falou aí desses congressistas que viriam para cá, né, que eu já mencionei, eu brinquei aí sobre o tapa, botar a porta, né, na cara deles e tudo mais. É exatamente isso, já foi avisado, já está mais que avisado.
né? Esse papinho de que agente de assuntos, de negócios da embaixada. O Brasil não tem nem embaixador. O Trump não fez questão de colocar o embaixador. Ele entrou no governo e ele deixou lá para ver, ó, vamos ver como é que o pessoal reage, se eles fazem algum movimento nesse sentido. O grande problema é que a elite brasileira não entendeu a Carta do Homem. A Carta do Homem tem dois aspectos muito importantes. São estrofes, né? A primeira delas lá é o seguinte: voltem a fazer o país ser um país de democracia plena. Ou seja, você não pode perseguir um candidato que não seja do seu perfil. Você entendeu? Você não pode perseguir toda uma ala que não concorda com os seus pensamentos, que são horrorosos, são extremamente nojentos, né? Vide ao post que eu acabei de ver aqui, que todo mundo está extasiado no Brasil, aquela coisa, aquela desgraça que está no descomando do governo, retirando o Brasil da memória do Holocausto, você entendeu? Isso aí é uma agressão direta a toda a nossa visão de mundo livre e democrático. Isso aí é uma declaração de alinhamento ao eixo, e isso pega muito mal. Sobre essa, eu não sei qual foi o jornal que soltou essa nota aí sobre o secretário de assuntos, né, de negócios, Folha de São Paulo. Então aí você já tem que filtrar bastante, porque isso aí, na realidade, pode ser, né? Eu estou dizendo que não que não possa ter tido essa ideia aí por parte desse agente de negócios do governo americano, né, para com o Brasil. Mas está na primeira carta, o homem disse lá na primeira carta, a primeira coisa é, voltem à normalidade, mesmo que você tenha aí as suas jabuticabas, sabe, essas coisas todas que o Brasil tem, né? O Brasil é o único que tem jabuti em árvore, né, tem jabuticaba, sabe? Essas coisas todas é bem coisa do Brasil. Mas voltem ao processo de país que dá direito à liberdade a todas essas pessoas. E a segunda é sobre o tarifamento mesmo, né? Porque o pessoal fica falando aí em como é que fala, professor? Em termos de valores de exportação, importação, tem um nome para isso aí que não é minha área Balança do professor. comercial. Balança comercial. Meu, é óbvio que é diferente, é muito importante para os Estados Unidos as exportações brasileiras, mas o taxamento que o Brasil... É só perguntar para uma pessoa simples aí na rua, quanto é que custa um iPhone aí no Brasil? Eu digo, aqui não passa da média de $900, que daria aí perto de R$4.500. Quanto é que custa aí? Você entendeu? Estou falando em termos de dólar baixo. Você começa por essas coisas. Então, o assunto é basicamente esse. E o terceiro, que é o mais importante, né, é sobre essa posição de alinhamento. Então, essas pessoas que ficam ainda discutindo sobre o chinelo, qual chinelo que eles querem levar, que é aquela história da mãe, ó, se não parar com isso, eu vou te bater, você vai apanhar. A elite brasileira está discutindo o chinelo. Né? Qual chinelo que será que pode ser usado? Se é o Havaiana, se é o Raider, né? Se é aquele de madeira, o holandês, né? O holandês, né? Porque lembra daquela... Tamanco. É chamado tamanco, né? Mas é o chinelo, né? Um tipo de chinelo também. Então, está discutindo isso e fugindo do principal aspecto. Aí vem o astronauta que vai vir aqui junto com a Tereza Cristina para conversar com quem? Com o Obama. Amigo, o Obama está nesse momento, o Obama está debaixo da mesa, porque está vindo todas as coisas. É aquela coisa, a esquerda aqui nos Estados Unidos, ela tem o mesmo problema da esquerda brasileira. Ela faz um monte de coisas, falcatruas, ela faz um monte de conspiração, só que no Brasil, né, com a ajuda governo e justiça, né, as coisas vão se mantendo. Aqui nos Estados Unidos, não, graças a Deus, ao bom Deus, que é o líder do mundo livre, né, que é os Estados Unidos, eles têm os checks and balances. Mesmo a comissão aqui, que é essa comissão investigativa, que é a qual a Tulsi Gabbard, que é a secretária da Intel, né, Intel é a inteligência americana, a comissão ela é composta tanto por pessoas da outra ala quanto pessoas do governo.
Você entendeu? Então, não tem esse negócio de vai perdurar porque uma ala ela está gritantemente. Todo mundo quer defender o país. E, obviamente, o governo americano ele quer defender os interesses deles. Primeiro é os Estados Unidos. Tanto é que o MAGA é justamente sobre isso. Make America Great Again. Ou seja, é óbvio que todo mundo fala, mas que coisa, os Estados Unidos só quer pensar neles. O Brasil deveria pensar neles também, e não em conchavos e também cálculos políticos, que é o que o senhor Zema, o senhor Tarcísio, você entendeu? Tarcísio, o senhor Espiridião, todo mundo está fazendo cálculo político, e não é momento de fazer cálculo político, porque nós não sabemos se vai ter uma eleição em 2026, senhoras e senhores. Então, é hora de acordar, você entendeu? A população já começou a fazer a parte dela, que é o buzinaço todos os dias. Não adianta o UOL, a Lixo News, sabe, não dar repercussão. O grande problema é as coisas estão acontecendo, os movimentos nesse... Como é que o desgovernante falou lá mesmo? Se ele não sei o que lá, eu vou trucar ele, eu vou dar 6. Meu, ele é o dono da mesa. Não tem que discutir. Ele é o dono da mesa do jogo. Ele tá com o Zap lá. Aliás, o Zap é dele. A casa de apostas é dele. Então, você tem que primeiro pensar em qual é o canal que você tem para conversar com o governo americano. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Parar com todo o processo. Para quem não leu, o livro O Processo do Kafka fala exatamente disso. Sabe, esse sistema que é injusto. Você está colocando o país, e isso sim é uma traição ao país, o que esse desgoverno está fazendo. Porque ele está pensando só no cálculo político dele. Ele vai lá no curralzinho dele e fala para todas as entidades, está lá, o fantasiado de índio, o fantasiado de pessoa empoderada, o fantasiado de... É isso para esse tipo de coisa. Ele só tem palavra de boteco e não dá para você confiar numa pessoa que fala de negócios extremamente importantes para a soberania brasileira, como se fosse numa mesa de bar, discutindo, tomando uma cachaçinha e uma cervejinha e comendo um torresminho, viu, o Jefferson e professor? Muito bem. Ô, Jefferson, Oi, professor. deixa eu só fazer uma observação, né? O Silvio tem razão, né? O dono da banca é os Estados Unidos, né? São os Estados Unidos, não tem dúvida. Eu queria só lembrar o seguinte, o Lula hoje ele faz é o porta-voz do Xi Jinping, da China. E ele será até quando? Até quando a China quiser. Existirá BRICS até quando a China quiser. Se a China sai do BRICS, sai cerca de 50% dos negócios do BRICS saem do BRICS. Se o Brasil sair do BRICS, sai 1%. E o nosso presidente fica aí defendendo, e fica aí falando em nome dele, né? E fica falando em nome da China e fica instigando cada vez mais. Volta a afirmar, se o Lula não tentar uma aproximação e sentar na mesa, vai realmente ter problemas maiores do que está tendo. Negociar é possível? 100%. Abaixar a taxa é possível? 100%. O caminho dos minerais é bom? É excelente. Mas se não tiver conversa, que passa pelo Lula falando, o Lula falando, evidentemente, que chega até isso em termos de judiciário que o Silvio comentou. Não que vá acabar com o processo, mas que faça um processo que seja decente, né? Ninguém está falando, acaba aí com o Supremo Tribunal Federal, fecha isso. Não é nada disso. É o seguinte, faça isso de maneira correta, de maneira decente, de maneira honesta. E a frase é simples e curta. Como é que foi falado mesmo? O pessoal falou, sobre a anistia total e irrestrita. É isso, ampla, né? geral e restrita. Ampla, geral e irrestrita. É isso. Não precisa de mais nada para começar. Aí você vai sentar, você já tem 50%. Né? O que pode te impedir de você negociar? Você tem 50%, dá para conversar. O Japão fechou ontem, o negócio dado, o Japão virou 15%. Você entendeu? Estava lá na casa dos 30%, que não é muito. O pessoal está falando de 50%,
mas sem saber que já tem 10% aí de quando ele deu as taxas, e o Brasil naquele momento, aí todo o empresariado e elite brasileira falou assim, a gente estava esperando o pior, mas só 10% dá para negociar e tudo mais. Essa mentalidade porca, você entendeu, da elite brasileira, tanto da política quanto dos empresários, de que dá sempre para pensar de que o outro lado funciona como na mente dessas pessoas decaptas. Você entendeu? Que é sempre uma forma de dar um jeitinho, que é o que eles estão tentando fazer agora. Com a guilhotina vindo no pescoço, vamos lá para a gente tentar dar um jeitinho, conversar com o Obama. Como eu mencionei, o cara está no meio de uma tempestade agora, ele pode ir para a cadeia. Aqui ele vai para a cadeia. Você entendeu? Então a coisa está muito grave para as decisões impróprias desse... Parece um bando de criança no jardim da infância, você entendeu? Na hora do recreio. Então corre para lá, corre para cá, chama a tia, vai falar, não sei o quê, o menino está fazendo pipi. Tá a mesma coisa. O pessoal ainda não entendeu. A mensagem foi clara. Só vai conseguir fazer alguma coisa se romper o processo e voltar à normalidade. Normalidade, entenda-se, pare de perseguir a ala direita, porque o Trump passou por isso, ele sabe exatamente o que o Bolsonaro... O Bolsonaro está passando pior do que ele. A sorte é que a justiça americana aqui tem o outro lado também que dá o balanço, porque senão seria a mesma situação do Bolsonaro. Bolsonaro já está preso, só o pessoal que não descobriu ainda. Porque você não poder pensar ou existir significa que você não existe, você não pode existir. Você está preso dentro de um negócio que só tem no Brasil, que é o que eu falei da jabuticaba. Então, o raciocínio é simples. Isso não vai terminar bem se essa desgraça continuar falando um monte de porcaria ali no puxadinho dele, e o professor tem toda a razão. Você entendeu? O professor tem toda a razão, porque quando o Xi Jinping foi no Brasil, você entendeu? Ele deu posse. Nunca um presidente ou primeiro-ministro, eu não sei se Xi Jinping, eu acho que é presidente, ou ele é primeiro-ministro, sabe, da China, do partidão, nunca ninguém, e inclusive presidentes da República, tiveram aquele aparato de apresentação do Xi Jinping. Aquilo foi praticamente uma posse do Xi Jinping em Brasília, como todo mundo viu, com todas as honras que um presidente brasileiro teria, no caso. Nem o Bolsonaro teve aquilo, nem ele fez isso para ele mesmo, nem o Lula fez isso para ele mesmo. E a desgraça fez isso para o Xi Jinping. Então o professor tem toda a razão, o Brasil já teve a sua posse do governo chinês e tem que ficar lá conversando. E a China, que já negociou com os Estados Unidos. Meu amigo, o negócio é o seguinte, a coisa já está resolvida. Então, o Brasil, como proxy, é uma proxy porcaria. Uma porcaria desgrenhenta, aonde leva o povo brasileiro a essa desgraça que está passando pelo momento, e o espanta-barata está para todo lado com essas mentes da elite pensante brasileira em soluçõezinhas em qual eles possam ter aí um retorno, sabe? A gente chama aqui nos Estados Unidos de kickback, ou seja, cálculo político, uma graninha, você entendeu? Alguma vantagem, que é a mentalidade da elite brasileira. Num momento de crise como esse, como nunca se viu, e o final... Eu não tenho o livro, mas o final não é bom. Você sabe, Silvio, que eu costumo falar aqui com o Felipe, que tem pessoal político de esquerda, tem o político de direita, mas antes de tudo, eles são políticos brasileiros. Então, o negócio sempre complica. Ô, Silvio, você falou aí do Obama, essas coisas. Semana passada o Trump colocou um videozinho do Obama sendo preso. E o que está acontecendo afinal? Porque aqui no Brasil, nada, né? Ninguém fala absolutamente nada. O que está pegando e como é que está a cobertura da imprensa aí? Seja Fox News, seja CNN, o que está pegando?
A coisa tá grave, viu? É relativo às eleições de 2016, ao qual o governo fez as declarações, vazaram informações de que a Rússia estaria interferindo nas eleições americanas pró-Trump. Mas o grande problema era que nessa nova administração, a Tulsi Gabbard, ela é uma samoana americana, nascida em Samoa, ela foi samoana. Eu estou inventando essa palavra, nem sei se fala assim. Ela é de Samoa, ela é nascida na Samoa, ela se formou na Universidade do Havaí, ela era do Partido Democrata, ela concorreu às prévias, né, para a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, só que ela tem aquele lance, né? Essa é a diferença do Brasil, né? A gente tem a parte da ala mais liberal, né? Vamos colocar assim, liberal, né? Que tem essas vertentes mais assim ao social, sabe, a ajuda, mas uma das coisas que a gente tem aqui, principalmente na grande maioria, estou falando que tem alguns extremistas e existem mesmo, aumentou bastante, né? Mas a grande maioria da parte democrata, né, e também elas têm um senso de país, você entendeu? Elas têm um senso de país, é o lance de sempre pelo país. Ela foi ao exército, ela teve em guerras, ela foi combatente, ela é veterana, você entendeu? Então ela tem todas as credenciais de que um americano normalmente patriota tem, independente do partido. Nessa última eleição, ela mudou de time, porque ela não concordava com algumas coisas que ela já sabia, inclusive o próprio Partido Democrata já a acusava de que ela tinha envolvimento com a parte russa da inteligência. Olha só ao ponto que a esquerda faz para poder te desmerecer, te desvalorizar. E a primeira coisa que aconteceu no governo Trump foi colocar ela na inteligência, porque ela realmente é uma mulher extremamente capacitada, além de linda, viu? O pessoal pode dar uma gugada aí, veja o nome Tulsi Gabbard, você entendeu? Com 2 Bs. Ela é uma mulher, além de linda, ela não é empoderada, é uma mulher com força. Com força por quê? Porque vamos colocar assim, nessa visão woke de mundo, né, o que mais a gente vê por parte desse pessoal da esquerda é o empoderamento da mulher pelo fato dela ser o que ela é, e isso não ser desabono até que não seja mais interessante. Ou seja, se a pessoa é gorda, né, e não consegue correr, não consegue chegar numa posição interessante numa disputa, uma corrida, por exemplo, de 53 metros, e ela chega em último, não, olha, ela é assim, e você não pode criticar. E no momento seguinte, né, pelo fato dela não atender mais às necessidades, ela é expurgada. Então, esse é o papo do empoderamento da esquerda. E a Tulsi Gabbard, não, ela é uma mulher poderosa mesmo pelo próprio aspecto dela, moral, ético, com os Estados Unidos. Ela entrou na Intel e a primeira coisa que ela foi fazer é justamente ver sobre os tais e-mails da Hillary Clinton. Lembra na época das eleições do Trump, em 2016, né, que tinha os negócios dos e-mails, né, que ela vazou, ela tinha mais de 11 mil e-mails particulares e tal. E dentro daquele negócio, o que se queria esconder é justamente sobre a má atuação dela como secretária de Estado. E aí, dentro disso, apareceu um monte de outras coisas, de ligações dela, e aí eu não saberia dizer, porque eu não tenho essas partes, eu só tenho a parte em que o governo Obama, naquela época, ele fez com que a inteligência americana, tá, começasse a desvirtuar o assunto e passar a incriminar o Donald Trump para enfraquecê-lo nas eleições, que foi o que aconteceu em 2020. Né, sobre o Rogues, o Rogues é o conluio, né, do governo russo junto com o Donald Trump. E aí, quando ela entrou, ela pegou toda essa parte da inteligência, a própria inteligência já tinha descoberto que a Rússia não tinha absolutamente nada em favor do Trump, pelo contrário, eles tinham contra a própria Hillary Clinton, aonde o governo Obama fez com que a inteligência modificasse e começasse a soltar essas mentiras para incriminar o Trump. Aí dentro dessa investigação, eu não tenho a profundidade, nem é da minha área, aliás, eu sou um opinativo, né, um comentarista opinativo aqui, pelo que eu li, e eu estava lendo agorinha de pouco antes da gente entrar nesse programa, é que muito
da saúde da Hillary Clinton. Ela não tinha condições absolutamente nenhumas, ela já estava com problemas sérios mentais, ela tem um problema de diabetes tipo 2, ao qual estava agravado com toda a medicação que ela estava tomando para poder controlar as coisas, sabe? E, inclusive, essas informações que vazaram sobre ela, sobre o passado dela, sobre a atuação dela como secretária de Estado, e que o governo Obama ele distorceu, fez uma maracutaia geral e acabou fazendo com que a pecha ficasse em cima do Trump, de que o Trump estava junto com a Rússia. Aí deu o resultado da eleição do velhinho, né, que também já estava gagá, né, e tudo mais, e ele acabou sendo eleito, interrompendo o processo eleitoral do Donald Trump. Então isso está tudo vindo à tona com o consentimento do próprio Obama, não é do governo Obama, é do próprio Obama, para poder não deixar com que o Trump ganhasse. Teve aí muitas outras coisas que a gente não vai falar aqui, porque é muito assunto, em termos de urnas eletrônicas, de voto de gente, pessoa morta, e um monte de coisa, junta tudo nesse balaio de gato, que deu com que a derrota do Trump acontecesse. Então isso está vindo tudo à tona, e o governo americano, na pessoa da Tulsi Gabbard, está colocando para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a colocação de traição à pátria. Você entendeu? Isso é uma coisa muito grave. Isso aí é bravo, né? Muito grave. Traição à pátria aqui nos Estados Unidos não dá só prisão, não. Você entendeu? Dá pena de morte. Você entendeu? Então, vamos ver, porque o mundo é político, a gente não sabe, né? Sempre há acordos, né, para que se libere mais informações e outras coisas, mas que o Obama está na iminência de tomar uma cadeia, pelo menos ele está sim. O Partido Democrata escondendo o estado de saúde da Hillary Clinton. Imagina, depois do Biden, esconder que a mulher tinha diabetes não é nada. Ô, professor, o que você achou disso tudo? Eu achei que isso aí dá um belo filme em Hollywood, né? Vai ser campeão de bilheteria. Veja, eu não posso opinar, porque a única coisa que nós ficamos sabendo aqui no Brasil foi o vídeo que o Trump publicou de inteligência artificial com o FBI prendendo o Obama, né? E se ele fez isso é porque tem alguma coisa por detrás. Agora, as coisas por detrás não chegaram até nós, né? Então eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu só acho que é extremamente grave, evidentemente, e eu fico aqui pensando no seguinte, né? O que chamamos de soberania nacional aqui, não sei se é a mesma coisa que chamam de soberania nacional nos Estados Unidos, né? E então a forma de condução desses inquéritos e etc. são um pouquinho diferentes, né? Se realmente tiver fundamentação, eu não tenho dúvida de que dá problema. E se não tiver, por retórica, seguramente o Obama vai continuar livre, leve e solto. Ô, meu comentador americano, lógico, né? Tem os acordos, é política, tudo. Mas se Obama vê que o negócio vai ficar feio, você acha que ele vai ficar aí ou você acha que ele vai dar linha na pipa? Não tem para onde ele ir, né? No caso, é um ex-presidente, ainda tem algumas coisas que a gente tem que observar, que segundo a Constituição americana, um estrangeiro não poderia... Isso aí também veio à tona, viu? Ninguém que nasceu fora dos Estados Unidos, que não seja americano, você entendeu? Possa ser presidente dos Estados Unidos. E veio à tona aí sobre o nascimento dele no Quênia, você entendeu? Tem essas coisas também. Obviamente que aí forçaram um pouquinho, né? Porque a mãe, segundo eu sei, ela é americana, por mais que fosse no Quênia, né? E tudo mais, essas coisas. E as outras coisas é sobre o que está vindo à tona em termos de gastos de enriquecimento aqui nos Estados Unidos. Né? O Obama... Esse tipo de, não sei se informação ou ilação, esse chegou. Da fortuna do Ibama. Isso chegou. Então, né? Não, o Ibama é outro tipo de fortuna. O senhor não confunda os assuntos, por favor. É outra riqueza. Tá bom?
Tem um levantamento muito interessante a respeito disso, que o único presidente que entrou com, eles chamam de worth it, ou seja, né, com uma fortuna, né? Aqui a gente usa a expressão worth it. Então, a fortuna do Trump, quando ele entrou na presidência, na primeira presidência, era de 3 bilhão e 700 milhões. E aí ele perdeu na primeira presidência para praticamente 1 bilhão, né? 2 bilhão e 600. 2 bilhão e 600. Então ele empobreceu 1 bilhão para quase. É 1 bilhão, né? 1 bilhão, né, professor? É. O Clinton, ele entrou na presidência lá, quando ele entrou, ele teve 2 mandatos, né? O Clinton, ele entrou na presidência com 1 milhão e 300 e saiu com 243 milhões. Você entendeu? Então, o Obama também entrou ali na faixa do 3 milhões, né? E saiu com 83 milhões de dólares. Então, essas coisinhas que não encaixam, você entendeu? Porque o presidente não é para enriquecer. Você entendeu? Então, essas coisas estão colocadas. O próprio Ronald Reagan entrou com, sei lá, 20 milhões e saiu com 33. Essas coisas e tal, que é o razoável, né? Vamos colocar desse jeito. Mas o Clinton, vamos colocar 3 milhões para 243, e o Obama de 3 milhões para 83 é uma coisa muito grande. Enquanto isso, o Donald Trump empobreceu, né? Porque ele já é bilionário, então ele não precisa do Estado para enriquecer. Isso, num país sério como o Brasil, jamais aconteceria. Você imagina, se um metalúrgico fosse eleito presidente, ele não sairia milionário. Não é verdade? Eu sei nem se ele ia conseguir dinheiro para comprar um torno. Então. Conseguir dinheiro suficiente pra... Mas deixa eu comentar uma coisa, que a Polícia Federal está investigando a alta do dólar no dia do pronunciamento da carta do Trump, né? Então tem gente que enriqueceu, vamos ver quem enriqueceu. Estão procurando aí quem enriqueceu. Quem será? Quem será? Eu tenho palpites, mas como eu tenho apreço à minha liberdade, eu não vou falar. Não, e veja, tudo que eu estou falando aqui é o que está sendo noticiado. Eu não sei as catacumbas, né? Como diria minha avó Quitéria, as catacumbas. As catacumbas devem ser horríveis, né? E olha só, Silvio, professor Pilão, o nosso querido ministro Alexandre de Moraes, ele causou algumas polêmicas essa semana, porque ele determinou a censura prévia ao Bolsonaro e a terceiros, entendeu? E os terceiros estão reclamando. E não é qualquer terceiro, é a grande mídia. Nossa, consórcio. Olha, que coisa surpreendente. O Alexandre de Moraes está censurando a imprensa, né? Porque, imagina, um jornal, o Estadão, por exemplo, o Globo. Quem compra jornal de papel ainda, hoje em dia? Eles usam a internet. E aí o nosso Moraes censurou qualquer pronunciamento do Bolsonaro na sua rede ou na rede de terceiros e gerou até mal-estar dentro do STF. Professor, o que você acha disso? A coisa não foi... Essa semana aqui a coisa não foi simples. Bom, essa semana, né? Como se fosse só essa semana, mas... Essa semana... O senhor vive num parque de diversões do terror. Moema faz muito bem mesmo para nosso humor, cara. É uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa o dia a dia. Mas, veja, o Moraes aplicou todas aquelas sanções que a gente já sabe, né? Tornozeleira, tem que ficar recolhido das 7 às 6 da manhã, aquelas todas que a gente já sabe. E dentre elas que ele não pode falar redes sociais e etc. E aí o Bolsonaro foi para um evento, só atualizando as pessoas, principalmente as de fora, que não sabem exatamente o que é que está ocorrendo, né? Aí Bolsonaro foi para um evento na Câmara dos Deputados e chegando lá, enquanto estava chegando lá, foi informado pelo Moraes em um novo despacho de que ele não poderia falar em redes sociais. Então, como ele não podia falar em redes sociais, ele fez alguns pequenos pronunciamentos e foi embora. E na hora de ir embora, ele para no meio da escada, lá no Congresso,
levanta a calça e mostra a tornozeleira que foi colocada nele a questão de 2 semanas atrás, uma semana atrás, dia 18, se eu não me engano. Foi impactado aqui, professor, aqui isso deu um impacto. Deve ter dado. E esse impacto incomodou o Alexandre de Moraes, porque ele disse assim, eu avisei antes de vocês começarem a fazer que não poderia sair nas redes sociais, como se as pessoas pudessem bloquear, pudessem barrar impedir o que é falado nas redes sociais. E aí o que ele fez? Pediu para os advogados do Bolsonaro se pronunciarem a respeito. Os advogados do Bolsonaro se pronunciaram e falaram, olha, ele não respeitou nada, ele não falou em nenhuma rede social, ele não publicou nada, ele não usou as redes sociais dele, não pediu para ninguém fazer nada. Agora, o que aconteceu porque ninguém segura. Quem é que segura a internet? Não tem como segurar. E aí ele disse que então o Bolsonaro não tinha descumprido, e como não tinha descumprido as cautelares, eles estavam pedindo que esclarecesse. Então, se descumpriu, então diz pra gente o que que tem que ser feito, porque a gente não está entendendo o que tem que ser feito. E aí o Alexandre de Moraes ontem, no dia 24, né? Ontem, ele resolveu fazer um despacho explicando. Ele escreveu 7 páginas, meu amigo Jefferson e meu amigo Silvio e a nossa audiência. Ele escreveu 7 páginas para não falar nada. Em 7 páginas ele conseguiu não falar absolutamente nada. É o que ele fez. Errar português ainda, né? Não errou o português. Ele está concorrendo a Jabuti, é isso? Prêmio Jabuti. De literatura. Se você pegar a Academia Brasileira de Letras hoje, ela está recheada, né? Ela está recheada. Então é capaz de ele ser indicado também. Mas enfim, voltando ao caso, ele disse que, na verdade, olha, aconteceu o seguinte, ele descumpriu sim. Ele descumpriu, mas como ele descumpriu uma vez só, e eu sou muito bonzinho, então eu não vou mandar prendê-lo. Não vou prender, não. Só foi uma vez. E aí ele se compromete a não fazer mais. Ele é bonzinho ou ele tá com medinho? É bonzinho ou medinho? Eu acho que ele fez uma... Eu acho que ele fez um despacho muito inteligente. Ele fez um despacho muito inteligente. Porque ele falou assim, eu jamais... Inexiste qualquer proibição para conceder entrevista. E não existe qualquer proibição para que o Bolsonaro fale, discurse em eventos públicos ou privados. Não tem nenhuma proibição disso. Só não pode aparecer na mídia. Só isso. Só não pode aparecer na mídia. Em outras palavras, olha, eu não estou cerceando o direito de comunicação dele. Eu não estou impedindo que ele dê entrevista. A única coisa é que ele não pode deixar que isso se espalhe nas redes sociais. E aí estão perguntando para ele agora, os advogados estão perguntando, qual é o botão que a gente aperta, né, para que alguma coisa que for falada por alguém, não só pelo Bolsonaro, mas por alguém, e especialmente pelo Bolsonaro, não reverberize nas mídias sociais. Não tem como. O Bolsonaro vai tomar café, os caras fotografam e tiram fotografia do lado dele, filmam, e vai para as redes sociais. Por quê? Porque ele tem muita popularidade. E aí o Alexandre de Moraes, por medo, conforme o Jefferson, ou porque é inteligente, segundo a minha leitura, disse que não, que ele não proibiu que aparecesse nem nada, que ele pode aparecer, que ele pode falar, que ele pode discursar, que ele pode dar entrevista, mas não pode ser utilizada a rede social dele ou de terceiros. Como é que ele vai cuidar da rede de terceiros? Isso não existe como ser cuidado. Isso significa dizer que ele diz o seguinte, caso ocorra qualquer desses fatores, automaticamente será preso. Em outras palavras, o Bolsonaro não pode falar nada, mas está autorizado a falar, né? Não pode existir, né, professor? Não pode existir, né, professor? Não pode existir. Eu só vou continuar nesse lance aí. Se eu fosse o Bolsonaro, eu sou de direita, eu sou conservador. Quem está na linha agora é o Bolsonaro, mas qualquer um que tivesse na mesma linha, que sendo conservador e de direita como eu estaria dando suporte. No caso do Bolsonaro, eu aproveitaria para fazer um cálculo político, professor e Jefferson e a nossa audiência da Connect TV e também das redes sociais, onde não há fronteiras, pelo menos no Brasil, no caso do... né, bom, você sabe, né, lá há fronteiras. E aí a coisa seria assim, pegar uma fita tape preta, você entendeu? Eu sendo o Bolsonaro, aproveitar a ideia da professora Paula Marisa,
uma grande conservadora que está nas redes sociais aí, que não é que eu a consumo, eu a sigo, você entendeu? Mas eu consumo tudo o que ela fala, que é muito interessante, muito importante. E aí eu faria exatamente isso. Se eu fosse Bolsonaro, pegaria uma fita preta, tape, colocaria na boca e em todos os lugares que ele for, porque ele não pode passar pela embaixada, ele não pode passar no boteco, não sei das quantas, ele não pode sair do apartamento, foi liberado entrevistas públicas e privadas é o quê, na realidade? Eu entendo que seja das mídias sociais, que seriam as privadas que se tornariam públicas, e o professor acabou de falar, sim, entendeu? Que ele não pode falar. Então, se ele não pode falar, eu usaria a fita tape nas transmissões privadas de terceiros, com um tape em qualquer lugar que eu fosse, sabe, eu apontaria a câmera para a minha boca, né, sendo o Bolsonaro, para poder dar o efeito, aí eu chamaria de cálculo político, porque aí não precisa-se de tradução. Qual é a grande pegada nessa perseguição que eles colocaram, que o Trump está fazendo à soberania brasileira? É a liberdade de todos concorrerem, inclusive os déspotas da esquerda também. Você entendeu? Essas pessoas também. Então, é isso que eu faria. Pois não, Jefferson, desculpe, eu tinha que colocar isso, porque eu achei interessante perfeito, as observações e as linhas. O professor achou que é uma jogada de Messi. Eu acho que a sua entidade alexandrina não tem essa capacidade. Ele fez o que exatamente... Não, calma, professor, calma. Deixa eu só terminar. Ele fez exatamente o que manda uma das cartilhas, porque todo esquerdista ele acha que ele leu Marx, mas essa é uma das cartilhas do marxismo. Você não explica, você não deixa claro. O grande lance é deixar a confusão, porque você enlarguece a sua capacidade de contra-ataque. E no caso, o professor está dizendo, ele será qualquer coisa que ele faça, qualquer movimento que ele faça, que ele fale na realidade, ele vai ser preso. Ele não pode, você não pode tirar uma foto dele e colocar na sua rede social, porque aí o homem lá vai falar assim, ó, tá vendo? Ó, o cara tá fazendo participação política. Você entendeu? Nesse caso. Pois não. Fazer duas perguntas. Uma cálculo. Pro professor e uma pro Silvio. Ele não é burro. Professor, Bolsonaro vai ser preso? Claro que vai, sem dúvida. Isso vai. Eu não sei quando, mas será. Ô, Silvio, pode fazer. Deixa eu fazer um comentário. Transcrição do que o nosso amigo Moraes falou. Inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas. Inexiste, né? Qualquer de concessão de entrevistas. O que foi proibido foi o uso das redes sociais de forma direta ou por meio de terceiros. E aí você disse que isso não é uma jogada de mestre, o meu amigo Silvio. Ele faz o que ele quiser. Eu estou falando que ele utilizou... Não, o que eu estou falando, ele não é burro, ele seguiu a cartilhinha do comunismo mesmo, de Marx. É uma das cartilhas. Porque se ele manda prender, ele arruma um mártir, né? Se ele manda prender, ele arruma um mártir hoje. Né? Mas ele vai ter que, segundo a sua opinião, ele vai ser preso. Então, de qualquer maneira, vai ter um mártir. Não, mas depende do momento. O momento é que o problema é o seguinte: ser preso hoje transforma em mártir. Por quê? Porque ele está sendo preso por quê? Porque ele mostrou a tornozeleira. Aí ele já está preso, professora. Ele já está preso. Pois não. Sim, mas não tá na preso, prática, né? Ele está preso, mas não está preso. Né? Mas ainda oficialmente não. Mas se acontecer a prisão, como é que vai ser vista nos Estados Unidos? Eu não saberia dizer não, viu? Mas eu acho que seria realmente um desafio, né? Que estaria sendo lançado aí para o governo americano. E o Trump, ele tem o ego gigantesco. Você entendeu? Ele tem o ego gigantesco. E é na mão dele que está a coisa. O lance é que
Tem os lances dos poderosos, né? Que a gente fala aí do Brasil, da elite poderosa brasileira. Tanto é que uma do porta-voz, né, da elite poderosa aí do Brasil se levantou do pântano e veio falar em momentos obscuros, né? O que melhor se resolve é a ponderação, alguma coisa nesse sentido. Aquelas coisas e tal. Levantaram o cara lá do pântano, não vou falar nome, porque todo mundo sabe quem é. Você entendeu? Para falar assim, não, é o momento. É o Ele estava vampiro. lá na Transilvânia. Estava tirando aqui umas férias lá na Transilvânia. Aí ele veio aqui. Acordaram ele lá, falou, vai falar lá que é o seguinte, você entendeu? Meu, não é momento, não é aquela coisa de enfrentar as dificuldades, de coisas sobre a soberania das nossas instituições. Meu, que papinho, né? Essas coisas. Aí levantaram essa personalidade, né, para poder aí dar um contraponto, tipo de é o jeito brasileiro da jabuticaba com jabuti na árvore, sabe, a vaca no brejo. Quer dizer, o cara tá, não tem o que se fazer nesse sentido. Então eu estava falando, o ego do Trump, ele é gigantesco. Ele está na maior potência. É maior do que o topete. É maior Exatamente. do que o topete dele. Na maior potência militar, financeira. Sabe qual é o PN? A gente fala muito de PIB, né? Eu não sabia. O PNB dos Estados Unidos é de 70%. Tudo que produz, ele consome 70%. Isso é economia. Não é o estado mais pobre aqui dos Estados Unidos, que eu acho que é o Mississippi, se não me engano, o professor pode me corrigir, Sim. Tem o PIB per capita maior que o do Brasil 3 vezes. Você imagina? Então, é isso que eu estou falando. O grande lance, o cara é bilionário, ele não precisa dos Estados Unidos para ficar rico, ele precisa dos Estados Unidos para fazer negócios. E é essa linguagem que ele está colocando. Então, se fizer isso com uma pessoa, não é que o Bolsonaro seja amigo particular dele e tudo mais, é que ele está dentro da premissa que os Estados Unidos quer para que o Brasil se mantenha dentro desses 250 anos, professor, não, é 500 anos, né, que a gente vive sob a tutela americana, né, a segunda neta do desgovernante lá. Você entendeu? Aliás, eu tenho algumas coisinhas para falar sobre isso, tá? Que a gente pode até comentar a respeito disso. O como esse povo é deseducado, né? O quanto a massa brasileira ela foi empobrecendo, você entendeu? E foi ficando deseducada. O quanto o sistema de ensino dessa parte esquerda nefasta, ela acabou empobrecendo o conhecimento brasileiro das crianças na base das escolas. Eu me lembro lá atrás da famosa POSP, que era um braço, sim, do Partido Comunista do PT. Você entendeu? Já era um braço, já lá, estou falando de 30 anos atrás, 30, 40 anos atrás. Você entendeu? É dentro desse sentido. Então, aí é que tá. Você vai querer mexer. Como é que fala? O professor é um ditado brasileiro, né? Cutucar a onça com essa vara. Você tem certeza que você quer fazer isso? Você entendeu? Tanto é que já tivemos o Fux, já tivemos o Marco Aurélio, você entendeu? São mensagens que são mandadas. Isso aí é chamada soft power. Você entendeu? O pessoal vai mandando mensagens e o governo americano já está mandando, o Trump está mandando essas mensagens, sabe? Já há muito tempo e devagarzinho e tudo, já está dissuadindo, sabe? O barateiro. Tanto é que tem um monte de esparrama barata para lá e para cá. E isolando a principal persona não grata, porque ele já declarou os Estados Unidos como Estado inimigo, você entendeu? É ele, então virou pessoal. Que ele faça isso, que vai ser o motivo para que alguma desgraça maior aconteça ao Brasil. Muito bem. Sem mesóclises, vamos comentar agora o nosso Dudu, Eduardo Bolsonaro. Essa semana ele está com o dedo nervoso, vamos dizer assim. Ele mandou mensagens na rede social críticas para Tarcísio, para Nicolas, mandou um salve para os colegas da PF, não é bem um salve, mas tudo bem, né?
Hoje ele estava dando entrevista à Revista Oeste e estava falando na opinião dele, né, que é uma inutilidade essa comitiva do Senado nos Estados Unidos, porque eles não vão ser recebidos. Bom, resumindo, ele declarou: o contato sou eu e o Paulo Figueiredo, só. Então não adianta agora vocês quererem falar através de comitivas que o contato quem tem sou eu. E aí, Silvio? Bons contatos? Não, mas é o que a gente começou o programa falando a respeito disso. Qual é a premissa? A primeira parte da carta do Trump é justamente essa. Parem o processo, parem a perseguição. E você não pode dar crédito ao Tarcísio, eu mencionei o Tarcísio no começo do programa de hoje, o Zema também, que foi outro que falou um monte de bobagens, você entendeu? Sem pensar, o professor falou da 300 pessoas, né, professor, que estão detidas, a senhorinha que foi, a Débora do Batom, 14 anos, sem pensar nessas pessoas. O Dudu, que vocês falam, Eduardo Bolsonaro, ele virou a grande aposta. Olha, eu vou dizer para você, em termos de direita e conservador, o cara que era só, né, lembra da gozação da galerinha aí do consórcio, né? Agora a galerinha do consórcio desesperada hoje para tentar conversar com ele, para interceder, você entendeu? Porque ele era o fritador de hambúrguer, né? Lembra quando ele era para ser nomeado no governo Bolsonaro como embaixador aqui dos Estados Unidos? Era o fritador de hambúrguer. Não tem intelectualidade nenhuma. Meu, o cara é militar, você entendeu? O cara tá aqui, ele conseguiu esse acesso por conta própria. Todo mundo fala, o Paulo Figueiredo. Não, foi ele que fez os movimentos. Começou há 2 anos atrás. Isso há 2 anos atrás. O CPEC tem uma importância muito grande nesse sentido. Você entendeu? Então, não tem jeito, tem que ser através deles, porque a premissa básica que foi acordada entre ele, eu vou dizer para vocês, o acesso dele lá é de porta aberta mesmo, ele é amigo do filho do Trump, né, do Trump Jr., você entendeu? Ele é amigo de família, mulher, você entendeu? Tudo junto. Aí eu lembrei agora que o ministro bloqueou as contas da mulher do Eduardo. Quer dizer, você entendeu? Essas coisas todas. E tudo sendo muito bem visto, que é perseguição mesmo. É o CPF. Então, é só através dele. Então, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, sabe? Não é escolher o chinelo. É entender o que a mãe está falando. Você vai apanhar se você não parar de fazer isso. Tá? Enquanto a elite aí, nos seus senadores e todos os mais, escolhendo o chinelo, como eu mencionei. Não, é parar de fazer a perseguição. Acaba com o processo. Não sei como é que vocês vão fazer. Você entendeu? Faça do jeito de jabuticaba do Brasil. Mas para a perseguição, liberta a galera que está presa, o pessoal que está fora do país que possa retornar, inclusive a minha sobrinha, você entendeu? Que também está nessa situação por causa desse regime. Então, que pare isso. Aí, a partir daí, vai se ter conversa através do Eduardo Bolsonaro, porque ele tem a chave das portas que podem ser abrir para o comércio, você entendeu? Para a relação política e muitas outras coisas em termos de negócio que pode ser muito benéfico. Faça como o Milei. Faça como, eu acho que o Japão, né? Faça como Xi Jinping. Faça como Xi Jinping. Você entendeu? Vá conversar. Professor, na sua visão, como é que estão essas mensagens do Eduardo e como é que elas vão ser recebidas aqui pelos destinatários? O Supremo, Polícia Federal, Tarcísio, Nicolas? Eu acho que tem uma série de frentes aí que você está colocando que tem pesos diferentes. O que eu entendo é que nós temos hoje um problema político, não há dúvida que é um problema político, e é um problema político que dá para ser resolvido aqui dentro, não tem a menor necessidade de estar tentando se resolver lá fora, aí nos Estados Unidos. É só uma questão de você votar a anistia. Se votar a anistia passa. Aí pronto. Sim, se você tem anistia aprovada, e ela não é implantada, aí é uma outra conversa.
porque você poderia já estar tendo uma outra conversa, em função da derrubada do IOF e não se falar nada. Então, o Congresso ajoelhou-se na questão do IOF. E eles têm uma desculpa. Não, mas começou o recesso. E como começou o recesso, vamos aguardar terminar o recesso. Terminando o recesso, eles vão ter que se colocar. E aí eu acho que sim, o Alcolumbre e o Mota vão ficar numa situação difícil. Eu acho que eles não terão como não colocar a questão da anistia. E aí é uma questão de conseguir ganhar. Até antes do recesso, tinha mais de 300 e tantos votos para poder derrubar esse processo, terminar com esse processo e dar anistia ampla, geral e restrita, como diz o Silvio Braunar. Agora, com relação ao Eduardo, é uma outra questão. O Eduardo, eu acho que tudo que ele está fazendo faz sentido se não pusesse o nome do pai dele. A hora que você começa a legislar por conta própria, eu acho que você perde legitimidade e entrega para o adversário uma capacidade de bater em você muito grande. Porque tudo que eles falam é o seguinte: por que tem isso? Porque quer livrar o pai dele. Por que tem isso? Porque quer livrar o pai dele. E não é o pai dele. Poderia ter se falado simplesmente das arbitrariedades brasileiras sem falar em Bolsonaro. Se não tivesse falado do Bolsonaro, já tinha resolvido essa questão. A hora que falou do Bolsonaro, o Moraes não vai querer voltar atrás, o Lula não vai querer voltar atrás, não sei o quê. Então já não se resolveu. Por quê? Porque colocaram o nome do Bolsonaro. Não tinha nada que colocar o nome do Bolsonaro. Se o Bolsonaro indiretamente seria ou não seria favorecido, é uma questão de como ia ser votada essa anistia, mas a anistia teria resolvido, as 2.000 pessoas do 8 de janeiro já estariam resolvidas, e aí ele foi colocar no meio o nome do pai dele. Eu acho que aí ele pecou, e pecou forte. Ele não tinha nada que denominar o problema. O problema da justiça brasileira não é o Bolsonaro, pô. O problema da justiça brasileira é a justiça brasileira. O Bolsonaro é apenas uma forma de exemplificar o que está acontecendo, porque é muito forte tudo que vem acontecendo com o Bolsonaro, então fica fácil de você mostrar, ele não pode mostrar a tornozeleira que ele vai preso, ele não pode falar que ele vai preso, então fica fácil de você demonstrar, mas o nome não poderia ter sido utilizado. Então isso significa dizer que ele fica muito vulnerável, porque está nos Estados Unidos, para toda a mídia, se você pegar a mídia inteira, se ela é boa, é ruim, se ela é comprada ou não é comprada, se é consorciada ou não é consorciada, é uma outra questão, é o que o povo ouve. O povo ouve isso. O Bolsonarinho foi tentar arrumar um jeito do Bolsonarão não ser preso. Então ele está nos Estados Unidos tentando defender o pai. Terminou o mandato dele agora. Domingo passado, terminou o mandato dele. Ainda está em recesso. Voltou do recesso, se ele for faltar em 44 sessões, ele vai ser simplesmente desligado do cargo, né? Vai perder o cargo e vai ficar impedido de concorrer, inclusive nas eleições de 2026. Algum problema quanto a isso? Não, porque ele não vai poder voltar para o Brasil. A forma como ele está fazendo, ele não vai conseguir voltar para o Brasil. Porque se não votarem as coisas para que volte à normalidade, ele não pode voltar para o Brasil. Então, ele ter capacidade de eleição, não ter capacidade de eleição, não faz a menor diferença, porque não pode ser votado fora do Brasil, e ele voltou para o Brasil, será preso. Muito bem. Só para complementar rapidinho nessa fala aí, professor, ele já disse que, na realidade, o lance da anistia foi antes. Né? O pai dele só entrou depois, obviamente, mas o lance da anistia já tem um tempo já que era para ter sido feito para as pessoas. O nome dele não tinha envolvimento. Eu tenho que fazer essa defesa porque eu acompanhei todo o processo. Você entendeu? E aí veio a essa situação ao qual o Moraes foi apertando em cima dele, ele veio para os Estados Unidos, porque ele estava aí sempre atendendo aos pedidos do PSOL, né? Sempre o PSOL ou o PT. Alguém pede, ele atende, que era a prisão dele. E aí ele veio para os Estados Unidos, se exilou, porque ele estava com realmente receio de ser preso, e seria preso como será agora. Então aí entrou o nome do Bolsonaro também na barganha. Mas ninguém pode negar a condição de influência que ele tem junto. Ele não manda nada no Trump, você entendeu? Não é ele que fala, Trump faz isso. Não faz, ele não é isso. É a condição de influência dentro dos interesses americanos que se juntaram a todo esse processo que é extremamente jabuticabadiano do Brasil, com a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que está em Roma, né? Ele não está no Brasil. Muito estranho isso, viu? Muito estranho. Há muitas questões, muita gente perguntando a respeito disso. Silvio Braunar, Aurélio de Holanda, considerações finais. Não, eu só queria fazer uma coisa rápida, vai levar um minutinho, para falar sobre o vídeo da neta do desgovernante, do desencarcerado,
né, sobre os 1.500 anos. Todo mundo sabe que o Brasil tem uma relação histórica com os Estados Unidos há 200 anos. Né? Ela falou de 500 anos sobre o domínio Yankee. Aí eu já ia xingar o Pedro Álvares Cabral, né? Para assim, ô português, porra, você enganou a gente, caramba! Né? Você estava sobre a bandeira americana dos Estados Unidos. Estados Unidos, já em 1500, né? Poxa vida, que coisa louca. Só para falar sobre a relação, resumidamente, em 1824, no centenário da independência dos Estados Unidos, né, o Brasil, os Estados Unidos teve o Brasil, o monarca Dom Pedro II, como o único monarca no reconhecimento da independência americana. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, obviamente que o Vargas estava fazendo a mesma coisa que essa coisa está fazendo agora. Aí teve a participação americana, né, para juntar a turma para o lado bom da história. E aí deu de presente para o Brasil, com essa participação, inclusive teve aí o pessoal de Natal, né, que teve a base americana, que encurtava para a África e tal, a CSN, que é a Siderúrgica Nacional. Companhia Siderúrgica Nacional. Exatamente, deu de presente para os Estados, para o Brasil. E junto com isso, os Estados Unidos fez um relatório de desenvolvimento do país, tá, através do Exim Bank, que foi o banco que refinanciou a Europa toda do pós-guerra. Eles fizeram um relatório sobre os gargalos para o desenvolvimento americano e, inclusive, deu a metade do valor para a fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, que é o BNDES. Você entendeu? Deu a metade da grana para o Brasil se desenvolver e, a partir daí, você tem o Banco Nacional de Desenvolvimento, feito pelo próprio governo americano, sobre as nossas relações de país livre para ser independente das partes horríveis, das democracias esquisitas da Europa. Você entendeu? É essas coisinhas que essa menina escondeu. É um resuminho. E agradecer pela oportunidade para a gente poder esclarecer o atual momento do Brasil. Não é simples, não é fácil, mas quem vai acabar se beneficiando ou se ferrando, para eu não falar um palavrão aqui, vai ser a camada mais pobre da população. Porque o professor, por exemplo, na hora que apertar, ele vai pegar o avião aí em Guarulhos, né, e ele vai escolher um destino, Paris, né, Miami, né, essas coisas. Mas a população, 90% dela, vai ter que ficar no sistemão mandariniano, ou seja, vai ter que aprender chinês e, porventura, vai ter que comer aí um cachorrinho, o seu petzinho de estimação, vai ter que ser consumido na panela. Bom, depois dessa aula, agora que eu descobri que o Cabral não veio de caravela, ele veio de Trump e vela. Exatamente. Né? Professor, sua consideração final. Ótimo. Deixa eu fazer um comentário que o finalzinho do meu amigo Braunar travou, então eu não ouvi, mas ele vinha muito bem. Eu cheguei até o ponto em que ele falou que eu ia ter que comer meu pet. Como eu não tenho pet, eu vou emagrecer. Eu acabei aí. E é uma pena, né? A gente fala e brinca porque não tem uma outra solução, mas a coisa é muito triste e cada vez mais a gente se aproxima da nossa vizinha Venezuela, né? Falta cada vez menos para a gente conseguir chegar ao que eles chegaram, o que é uma tristeza para um país tão rico, tão importante, tão cheio de possibilidades como o nosso. Hoje nós somos aí ou a 9ª ou a 10ª economia do mundo, depende do mês, né? Porque uma hora o Canadá passa, outra hora que passamos somos nós, né? Mas é coisa de alguns milhares de dólares, coisinha pouca. 9ª ou 10ª economia do mundo, o que não é pouca coisa, não é muito, mas também não é pouca coisa, e a gente tem que se submeter a essas coisas que nós estamos sendo submetidos hoje exatamente porque não temos governança. Se a gente tivesse governança, a gente estaria muito bem, obrigado. Mas, meus amigos, eu entendo que existem saídas ainda e elas vão aparecer.
eu não sou daqueles que acham que acabou tudo, não. Eu acho que tem muita água para passar por debaixo da ponte. Eu ainda entendo que eleição, sim, pode resolver. Muita gente, o próprio Silvio, acho que não resolve mais com eleição, eu acho que resolve. Não, eu acho que não vai ter. Não, eu disse que não vai ter eleição, professor. Não, eu disse que não Isso, vai ter exatamente. eleição. Mas eu ainda acho que terá. Eu ainda acho, como eu estou falando há muito tempo, que o Lula será presidente, mas que se fizermos um belíssimo congresso, as coisas mudam e mudam bastante. Então, o que eu entendo é isso, que existe saída sim, a saída ainda é política, não entendo uma outra forma de saída, o brasileiro não enxerga outra forma de política, de saída, e eu acho que nem deve, porque ainda tem muita coisa para ser discutida no campo político, e 2026 está aí, falta muito pouco. Provavelmente tenhamos o Lula de presidente, mas se nós fizermos um belíssimo congresso, principalmente o Senado, muda, mas muda substancialmente o Brasil. E aí eu diria para você, meu amigo Silvio, que mesmo que o Lula ganhe com muito pouco tempo, eu não sei se ele continua. Mas em termos de eleição, eu acho que ele leva, mas o Congresso eu acho que a direita leva. Tomara que seja assim. Não, Mas é isso, meu amigo Jefferson. Muito obrigado aí. Se a eleição tiver o sufrágio normal, você entendeu? Ele não leva de jeito nenhum. Tomara. Eu torço, porque desde do início desse mandato eu tenho dito que eu acho um absurdo total você tirar alguém da cadeia e colocar sentado na cadeira da presidência da República de um país, né? Não tem nada. Você fala isso, acabou. Não precisa falar mais nada. Onde é que ele estava? Na cadeia. E para onde ele foi? Para a cadeira da presidência. Ah, mas por quê? Ele foi injustiçado? Não, ele roubou mesmo. Foi feito tudo. Não, tá tudo comprovado. Tal. Quer dizer, então não tem o que ser falado, né? Mas enfim, ainda assim eu acho que a saída e 2026 está próximo. Esperemos que dê certo e que a gente consiga fazer alguma coisa melhor. Meu amigo Jefferson, muito obrigado aí por mais um programa. Meu amigo Silvio, muito obrigado. A nossa audiência, obrigado por ter ficado conosco. E vamos deixar aqui registrado que o nosso amigo português correu de novo, né? De novo, outra vez. Uma hora é isso, uma hora é outra. E ele corre. Deixa ele conosco aqui, que a semana que vem a gente pega ele aqui. Um abraço a todos. Falou então, gente. Semana que vem o X a Questão está de volta. Continue conectado conosco.